De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui o professor Carlos André do Over. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana e ouvintes, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Professor Carlos André, o Over é o ranking DEB divulgado e o Over apontado como a primeira escola no ranking no Rio Grande do Norte e uma das 10 melhores do país. A que o senhor acredita, professor? Olha, esse é o perfil da nossa escola desde o início, né? A gente nasceu de um cursinho, então esse DNA de resultado está na nossa matriz desde sempre. A gente sempre foi um cursinho que aprovou muito medicina, aprovou muito no ITA, e quando a gente criou o colégio, a gente criou um colégio na mesma linha, né? Então isso sem dúvida colaborou bastante para esse resultado. Qual a importância de um resultado como esse, professor? A gente sabe que ranking é momento, mas o que é esse ranking? Qual a importância desse ranking para um momento onde, inclusive, todo o país se prepara para o Enem? Olha, é muito importante, né? Porque todo brasileiro já deve ter entendido que esse país só vai evoluir quando a educação nacional atingir um novo patamar. E os grandes países do mundo que lograram êxito nesse setor educacional, eles investiram bastante em ranqueamento, em avaliação, para que você só pode corrigir um erro se você conhece qual é o problema. Então eu acredito, tenho certeza absoluta, que o Brasil está no caminho certo. Eu aproveito também para ressaltar que essa é uma vitória construída com várias mãos, né? Alunos, famílias, do porteiro da escola até a direção. Então eu queria dividir esse momento com toda a família Over. Professor, a gente fala sobre o Over, mas no contexto do Rio Grande do Norte. O estado potiguar, diante desse ranking DEB, que é o ranking considerado pelo Ministério da Educação, apontado pelo Ministério da Educação, como é que se encontra o nosso estado? E eu faço essa pergunta ao senhor, porque o senhor é um professor de larga experiência, sem querer denunciar a idade, mais de décadas em atuação em cursinhos, em escolas do Rio Grande do Norte. Como é que se encontra o nosso estado diante desse ranking nacional? Vamos lá, a nossa escola, pelo segundo ano consecutivo, ela conseguiu o primeiro lugar do estado e ficou entre as 10 melhores do Brasil. Foram 71 mil escolas participando, né, nessa avaliação, e 3 escolas do estado conseguiram um destaque nacional. A nossa, o Sei Romualdo, que ficou em 16º lugar, o Marie Just, que ficou em 22º, e eu, inclusive, aproveito para parabenizá-las, porque é um resultado excelente, né? Como eu disse, são 71 mil escolas. Infelizmente, em termos de média do estado, a média ainda não é muito boa. Eu, como sou professor de física e matemática, eu sempre gosto de chamar atenção para isso. Uma coisa é a média e outra coisa são os expoentes. Então, a gente tem 3 grandes expoentes aí, a nível nacional, o Over, o Sei Romualdo e o Marie Just, que são escolas que a gente respeita muito. E a média do estado, comparando a outros estados, ainda não é boa. Tem evoluído abaixo da meta que o governo federal traçou para o Rio Grande do Norte, mas eu acredito que quando 3 escolas conseguem se destacar tanto, isso acaba gerando uma espécie de vírus do bem no estado, então acaba contaminando outros ambientes. Eu acredito que outras escolas vão ver o que está dando certo, vão tentar copiar no bom sentido e até acrescentar novas ideias. Então eu acredito muito que ao longo do tempo o resultado ele tende a melhorar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para esse momento, claro que é um momento de êxtase, né? Todo mundo na nossa escola comemorando bastante, como as outras 2 também devem estar comemorando, mas eu sempre tenho batido muito na tecla que a gente deve deflagrar, divulgar que a gente foi o primeiro lugar do estado, top 10 do Brasil, mas nunca dizer que isso faz a nossa escola ser a melhor escola do estado, porque esse é um conceito abstrato, subjetivo. Então, para uma família X, existem outros detalhes que tornam a escola a melhor para ela, enquanto que para outra família os critérios são diferentes. Então, eu digo que a nossa escola é uma escola de resultado. Então, para as famílias que buscam esse tipo de critério, o ranking ele faz muita diferença. O que é o ranking DEB? A gente começou essa entrevista falando sobre o ranking DEB. Agora eu queria ser bem didática. O que é o ranking DEB, professor Carlos André?
Olha, o ranking IDEB, ele foi copiado, como eu falei anteriormente, de outros países, né? É uma ideia bastante interessante. É um índice baseado numa prova chamada atualmente de Prova Brasil. Então, funcionários do governo vão até a escola. Isso é uma coisa muito importante, porque impede que a escola tente fraudar o resultado, como acontecia na tentativa de ranqueamento via Enem. Então, o funcionário da escola, o funcionário do governo vai até a escola, observa quem são os alunos que estão fazendo aquela prova, cruza as informações com o censo escolar. São 21 provas diferentes. Então, 2 alunos fazem provas completamente diferentes, de maneira que você avalie todas as competências e habilidades que se acredita que o aluno deveria ter adquirido ao longo da vida estudantil. Então é algo assim muito preciso, muito bem feito. A nota é obtida por TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é inclusive o mesmo modelo de pontuação do Enem. Agora, professor Carlos André, não é aparentemente contraditório que o Ministério da Educação não considere o ranking Enem e considere o ranking IDEB? Por quê? O que há de falha? E aí o ranking Enem nem existe mais. Na verdade, o meio que considerava antes, desde 2017, é o ranking IDEB. O que há de falha, professor? Olha, primeiro, o Enem, ele era uma única prova para todos os alunos. Isso já impede uma qualidade de aferição para esse tipo de ranqueamento de escola. Como o próprio ministro da Educação falou, uma coisa é você ter um teste cujo objetivo é selecionar alunos para a universidade pública. Outra coisa é você criar um teste dentro de um modelo cujo objetivo seja avaliar a escola. Então, o Enem era uma prova para aluno, uma prova de concurso, enquanto a Prova Brasil, o IDEB, é uma prova feita com o objetivo de se avaliar a escola. Por isso, essa importância de 21 provas diferentes faz tanta diferença. Por quê? Porque você tem certeza que você está testando todas as possibilidades com alunos diferentes para chegar a um resultado concreto. Então, pedagogicamente, já é muito diferente. Você usou uma frase aí que eu achei interessante no início, Ana, que me lembrou uma palestra que eu assisti com o pessoal do MEC, onde eles diziam que o Enem é uma foto do momento e uma foto do aluno. Para avaliar uma escola, você precisa construir um filme. Então, o IDEB, ele é o filme que conta a história de todos os anos da vida estudantil daquele aluno. Então essa é uma diferença importante. Então, pedagogicamente é muito diferente. Vamos discutir agora outro ponto que faz com que o Enem não valesse para ranqueamento de colégio. Foi a manipulação que as escolas começaram a utilizar. Manipulação, professor? Manipulação. Mas a gente tá falando de escola e de manipulação. É outra manipulação aparente. Se fosse no meio político, apesar de também errado. Lamentavelmente, mas eu acharia talvez mais natural. Comum, mais natural, mas a gente tá falando de colégio, muito bem. Então, infelizmente, algumas escolas do Brasil se tornaram especialistas em fraudar o modelo antigo. Uma das maneiras, criavam 2 CNPJs, colocavam os melhores alunos para um CNPJ para disputar o ranqueamento. Os alunos de menor rendimento colocavam um segundo CNPJ e aí tendiam a subir no ranking. Como você disse, é lamentável porque você inclusive está até humilhando o aluno que você exclui, né? A escola, ela que deveria educar, que deveria trabalhar na evolução, ela está discriminando, né, aquele aluno que ela inclusive não conseguiu qualificar, a culpa é dela, na verdade é essa. Outro motivo que fez com que o ranking do Enem fosse abolido em 2017 é que algumas escolas usavam um artifício que era reprovar muito ao longo dos anos. Então, elas tinham um filtro muito grande para o aluno entrar na escola, um teste de seleção muito forte, e mesmo após a seleção, os alunos que não conseguiam atingir o nível que elas precisavam para a disputa, elas excluíam através da reprovação das séries. Então, o Ministério da Educação, muito sabiamente, chegou à conclusão que uma escola só pode ser boa se ela é capaz de qualificar o aluno. Ela pega um aluno ruim, por exemplo, e deixa aquele aluno bom. Se a escola, ela simplesmente funciona como um filtro para excluir alunos com mais dificuldade, ela não pode ser valorizada num ranqueamento cujo objetivo é dizer as melhores escolas do país. Então, nesse modelo novo, a escola ela é penalizada
pela taxa de reprovação que ela tem ao longo das séries. Então, se ela tenta usar desse tipo de artifício, a nota dela no IDEB tende a cair. Então é muito inteligente e claro que são adaptações que outros países também já usaram. A gente costuma dizer que o brasileiro ele tem aquela ideia de sempre tentar fazer uma gambiarra, sempre tentar manipular, mas também em outros países aconteceu e o governo federal foi lá e imitou. A gente conversa na bancada do Jornal da Cidade com o professor Carlos André. Professor, nesse ranking do IDEB, qual foi e aí é uma curiosidade minha, qual foi a escola primeiro lugar no país? Foi o Objetivo Integrado de São Paulo. E ele também concorreu ao antigo ranking, havia? No antigo ranking, que foi excluído em 2017, desde o primeiro ao último, esse colégio sempre foi o primeiro lugar. E, inclusive, ao longo do tempo, foi muito acusado de manipulação. Como ele, ao longo de mais de 10 anos, sempre foi o primeiro lugar, se acusou muito o Objetivo Integrado de São Paulo de manipular para ganhar. Só que, ao se criar o modelo novo, que até então ninguém consegue visualizar alguma forma de fraudar, novamente o Objetivo Integrado de São Paulo foi o primeiro lugar. Então eles lavaram a alma, na verdade. Foi chancelado. Foi chancelado como sendo real. É bom o nível da prova do IDEB, essa prova que é aplicada diretamente nas escolas, é um bom nível, professor? É muito bom, a prova bem difícil, eu olhei agora, as provas. 21 modelos, né? 21 modelos, assim, é um nível de tecnologia sensacional. E pegando o caso do Objetivo, Ana, a nota do Objetivo no ranking antigo, em matemática, por exemplo, era 830, medida em TRI, Teoria de Resposta ao Item. No modelo atual, a nota do Objetivo deu 840, ou seja, bateu. Então, ficou provado experimentalmente, matematicamente, estatisticamente, que se a escola não fraudava o modelo anterior, ela tendia a repetir o mesmo resultado no modelo atual. Como eu disse, eles lavaram a alma, né, depois de uma década de acusações, provando então que realmente eles têm qualidade, que a escola é boa. Outro exemplo que eu acho interessante, o Aridiçá, que é uma das maiores escolas do país, a número 1 do Ceará, essa escola nunca foi acusada de fraude, mas foi outra escola que conseguiu bater exatamente os mesmos números, tanto no modelo antigo como no modelo atual. Então, isso são formas matemáticas de se provar que o modelo funciona. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é, se a gente pega o modelo antigo, pega o modelo atual para o Rio Grande do Norte, apenas 2 escolas aparecem entre os 3 primeiros lugares nas 2 situações, que são o Over Colégio de Curso e o SEI Romualdo. Então, da mesma forma que o Aridiçá chancelou o seu resultado, o Objetivo Integrado também chancelou, a gente e o SEI Romualdo, que mais uma vez eu parabenizo, chancelamos o nosso. Professor Carlos André, essa prova, a prova do IDEB, ela de fato todas as escolas são obrigadas a fazer essa prova do IDEB ou não? As escolas não eram obrigadas a fazer, mas todas podiam fazer. Bastava se inscrever e participar da prova, como a gente se inscreveu, o Objetivo, o Aridiçá e etc e tal. Professor Carlos André, nesse contexto de ranking, para onde caminha a questão da educação ranqueada? O senhor acha que esse tipo de ranking, ele é balizador para quê? Olha, ele é balizador, como eu falei inicialmente, para que o país como um todo, descubra aonde estão os erros, o que o aluno não está aprendendo em matemática, de linguagens e etc., para que você possa resolver. Você não resolve um problema se você não souber qual é o problema. Então, é fundamental nesse sentido. Voltando à sua pergunta anterior, Ana, um ponto que eu acho bastante interessante, realmente há escolas no Brasil que não têm o perfil de resultado e, consequentemente, não tiveram interesse de participar desse tipo de ranqueamento. 71 mil escolas participaram, mas algumas não. Né? 71 mil escolas? 71 mil escolas participaram, mas algumas não. Se a gente pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, que são estados mais competitivos nesse modelo de escola de resultado, praticamente 100% das escolas
participaram. Mas algumas escolas religiosas do país, que têm um outro estilo, né, outra filosofia, acharam por bem não participar, e é fácil de entender, não faz parte do perfil delas. Agora, uma escola que se vende como escola de resultado, não ter se inscrito é algo bastante estranho, né? Se eu vendo muito isso, se eu divulgo muito isso, que eu tenho resultado, que eu aprovo muito, e eu tenho uma inscrição aberta para todas as escolas, por que eu não iria participar, né? O Objetivo Integrado de São Paulo, por exemplo, tinha um máximo interesse em participar, porque era uma grande oportunidade, como eu falei anteriormente, de provar que o resultado que ele divulgou ao longo de 10 anos era verdadeiro. O Ari de Sá, idem. O Over, idem. O Sei Romualdo, idem, né? E eu poderia citar aqui, eu até trouxe uma colinha aqui, deixa eu pegar minha cola aí, ó. No Ceará, eu já falei, o Ari de Sá. Em São Paulo, Objetivo Integrado, Dante Alighieri, Bandeirantes, Etapa, Poliedro, as maiores escolas do estado, né? Minas Gerais, Collegium, Bernoulli, a Epicar, onde meu pai estudou, Escola Preparatória de Cadete da Aeronáutica, o Santo Inácio do Rio de Janeiro, que é aquele famoso Colégio dos Padres, né? E a própria participação da escola nesses rankings, ela chancela o ranking, né, professor? Com certeza, com certeza. É importante para todas as outras demais escolas e para o Brasil. Aproveito também para destacar em Pernambuco o Colégio Núcleo, a Escola de Aplicação de Recife, que também são duas escolas que todo mundo respeita bastante. Na Paraíba, nosso estado vizinho, o Colégio GEL. Ou seja, quem olha a listagem de trás para frente não percebe a falta de nenhuma grande escola privada do Brasil conhecida como escola de resultado e que tenha credibilidade, que seja referência realmente a nível nacional. Professor Carlos André, a gente já está chegando ao finalzinho, mas essa hora deve estar um friozinho na barriga de quem vai fazer o Enem. E eu não queria deixar o senhor sair daqui sem responder uma pergunta. O que é que a gente faz a menos de um mês do Enem, professor, quem vai disputar? Olha, como eu disse aqui numa outra entrevista nossa, o Enem é uma prova muito mal dividida, né? Então tem alguns assuntos que sempre caem e caem muito mais do que os demais. Então o aluno deveria buscar, no meu Instagram, inclusive eu coloquei recentemente, Carlos André Over, o que cai mais de cada matéria. Então, como falta muito pouco tempo, pegue os assuntos que caem mais de cada matéria, são 3, 4, foquem neles, porque dá tempo de revisá-los, com certeza são poucos. O senhor gosta de estatística e não pegou os principais assuntos. De cada disciplina, tá lá. Estatística é comigo, eu sou de tecnológica, né, Ana? Verdade. Então, olhem isso e com certeza você sobe muito a sua pontuação aí nesses últimos dias. Outra dica que eu queria dar, viu, Ana, que tem a ver com as suas duas perguntas. Dia 25 de outubro, a gente vai trazer para Natal a Maria Inês Fini, né? 25 de outubro, próxima semana. Semana. Sexta-feira da próxima semana. Ela foi a criadora do Enem, ela é conhecida como a mãe do Enem, né? Então é uma grande oportunidade para todo mundo que vai fazer Enem saber quais são as tendências da prova, o que deve acontecer e de quebra, já que ela vai dar aqui em Natal e a gente não vai perder essa oportunidade. Ela foi a criadora do ranking anterior, do ranking novo, então a gente vai aproveitar também a presença dela para discutir aí com a comunidade da cidade qual a diferença de um ranking para o outro e qual é o ranking que vale e por quê. Esse evento com a professora Maria Inês Fini vai acontecer quando e que hora? Desculpe, onde e que horas, professor? Esse evento vai acontecer no Hotel Holiday Inn, dia 25 de outubro, a partir das 14 horas. A entrada é gratuita, tá? Então vocês acompanhem lá minhas redes sociais, Carlos André Over, o Over Colégio de Curso, e vocês vão descobrir como participar. Professor, só um detalhe interessante. Maria Inês Fini foi ela que criou o Enem e ela que digamos que desenvolveu esse ranking DEB e, portanto, avalia esse ranking DEB. Justamente. A gente, inclusive, né, como recentemente houve toda essa polêmica aqui no estado, só no Rio Grande do Norte, em nenhum outro estado. Um dos outros estados teve polêmica? Tudo tranquilo, todo mundo calmo. Único, então... né? Não tem o que discutir, né? Como eu sou de tecnológica, repetindo, eu costumo dizer que contra números não há argumentos, né? Então, é estatística, é matemática, não há o que discutir. Então, em nenhum outro estado do Brasil, o pessoal de Pernambuco, inclusive do Colégio Núcleo, o primeiro lugar de lá, acabou acompanhando à distância
o debate aqui e ficou até assustado, né? Porque realmente não há o que contestar. Do mesmo jeito que aqui no RN o over foi o primeiro lugar, em Pernambuco foi o núcleo. Então surgiu toda essa polêmica e ela, como a criadora dos dois rankings, acabou dando uma declaração que pra gente foi maravilhosa. Nunca, nos meus melhores sonhos, eu nunca imaginei que a gente teria um vídeo da professora Maria Inês Fini dizendo: olha, pessoal, no Rio Grande do Norte, o primeiro lugar. Ela disse, ela gravou um vídeo. Gravou um vídeo. Foi o over. Não existe outro ranking, não existe ranking 2, ranking beta, ranking sei lá o que. Não existe. Então só existe um. E o primeiro lugar, dessa vez, nos dois últimos anos, foi o over. E o que eu tenho dito bastante também, viu, Ana, é que se a gente trabalha com educação, como você bateu bastante nessa tecla, a gente tem que ensinar o aluno que de vez em quando se ganha e se perde. E que o próprio Enem, por exemplo, não é a prova da vida da pessoa. Ninguém morre porque não passou no Enem. Se não passou, você pode fazer de novo e na próxima vez observa qual foi o erro, você pode subir. Então, por acaso a gente ganhou nesses 2 últimos anos, no próximo a gente pode perder. E se a gente perdesse, por exemplo, o Sei Romualdo, que agora a gente por acaso ganhou, eu iria aplaudir. Eu fui professor do Sei Romualdo, respeito muito a escola, é uma grande escola, né? E faz parte da vida. Se a gente não consegue mostrar isso pro aluno, a gente está deseducando. Não se educa simplesmente dando aula de matemática, de física, de geografia. Eu costumo dizer, inclusive, que se educa muito mais pelo exemplo do que até pela técnica específica.